Bom, professor, nossa segunda tentativa. Muito obrigado por estar presente de novo, né? Se eu pudesse apresentar de novo, só para deixar o registro no canal. Certo. Bom, vou aproveitar, vou agradecer de novo, né? Sempre os problemas, enfim, ele que recomenda. Sem problemas técnicos. Mas, enfim, deixar registrado o agradecimento, né? Que é sempre um prazer estar assim nessas atividades. Enfim, sou Gustavo Coelho, sou professor há 20 anos neste ano, né? E tenho graduação em História, mestrado também em História. Recentemente terminei um doutorado na Sociologia. Ao longo da carreira, alguns cursos na área de Educação em Direitos Humanos. Então, sempre a tentativa de manter o trabalho na sala de aula em paralelo com uma formação contínua, né? Acho que é algo necessário assim na nossa profissão. Mas é isso. Estou aí à disposição e agradecendo o convite de novo. Professor, vamos sobre a questão de novo, da questão na sala de aula, né? Como foi esse evento, como ele vai ser, como ele pode ser, na verdade, abordado na sala de aula. Abordando esse acontecimento, dia 8 de janeiro, né? Sobre o ataque nos três poderes em Brasília, junto com o contexto desde 2018, né? Como vem 2018 já meio que várias motocicletas, várias intenções de golpe, várias intenções de controlar o poder pegar o poder para o próprio presidente, né? Como isso pode ser abordado na sala de aula? Acho que a tua pergunta já aponta que a gente pode pensar esse acontecimento do dia 8, trabalhar no ensino, pensar nele como qualquer acontecimento histórico mais significativo, ele é atravessado por diferentes níveis de temporalidade, né? O pessoal que estuda história deve lembrar da discussão do Brodel sobre os tempos, né? O tempo da curta duração, da média duração e da longa duração, como dependendo do foco que tu coloca em um processo de ou pode olhar para um aspecto mais estrutural, mais lento, de maior, de duração longa, né? E acho que daí esse acontecimento do dia 8, tu pode olhar por uma perspectiva factual mesmo, dos preparativos anteriores ou de todo o desdobramento do dia, pode olhar de média duração, como tu coloca aí, desde a eleição do Bolsonaro, todo o desenvolvimento do governo dele. A gente pode também, numa perspectiva de média duração, pegar um pouco os usores, quando o Bolsonaro começa a ter mais destaque na grande mídia, quando ele começa, mesmo antes de 2018, quando ele começa a tentar com uma possível candidatura à presidência. A gente pode pegar elementos aí como todo o processo que ele faz para conseguir juntar e juntar uma espécie de tripé, porque ele consegue inserção em parte da comunidade evangélica, ele consegue inserção nas Forças Armadas e Forças de Segurança, ele consegue, de alguma forma, se vender como um candidato para parcelas do agronegócio também, ele pegar uma direita ultraliberal que, num primeiro momento, não olhava tanto para ele como uma possibilidade, mas passa a olhar em determinado momento. Então, ele durando uma de bases para depois vai tentando, de alguma forma, administrar essas bases de apoio ao longo do governo. Mas a gente pode também olhar de longa duração, né, como
um histórico autoritário da nossa cultura política brasileira, a própria questão das Forças Armadas, como ela, em diferentes momentos, com a política, com uma tentação golpista constante, como se colocando numa postura quase de um poder moderador. E a gente pode olhar, se a gente olhar para o viés da questão religiosa, a gente pode olhar elementos de como a religião se relaciona com a política, desde, sei lá, a gente pode buscar, mesmo embora fosse embora sejam igrejas diferentes, né, a gente pode olhar para desde o início da colonização portuguesa, o papel que a religião vai tendo na relação com os governos, o mando político no território. Enfim, a gente, dependendo de como a gente entrar por esse ponto para olhar, a gente vai esbarrar em elementos que têm a ver com ritmos de temporalidades diferentes. Isso é uma coisa interessante de explorar na sala de aula. Então, tu pode daqui a pouco apresentar o de 8 para uma gurizada que está na música, né? Para uma gurizada que está curiosa, que está acompanhando, tá até em tempo real a coisa toda, e a partir daí ir correndo para trás no tempo e mostrar esses eventos de média e longa duração. Então é um prato cheio para, além de tu ensinar a história recente, tu pode discutir elementos de uma história um pouco mais recuada no tempo e, ao mesmo tempo, discutir elementos da própria teoria de história, como essas diferentes temporalidades que se atravessam nos processos humanos. Então, como um acontecimento significa um prato cheio para o historiador, né? Agora, o desafio é conseguir tu parar com tranquilidade, refletir, entender isso tudo e, de alguma forma, explicar, né? Porque a gente também como cidadão, a gente também é atropelado por esses processos e fica zonzo no primeiro momento tentando entender isso tudo, né? Tem aquele meme, né? Como é que é? Vou ter que compreender o professor que vai que vai tentar ensinar essa bagunça inteira, né? Daqui a um tempo, né? É muita bagunça para um período histórico, né? Pois é. Então, acho que estudar período histórico é mais fácil do que viver eles. Mas eu tenho uma pergunta que eu não fiz no outro vídeo, eu faço agora. Como é que fácil para trabalhar quando os alunos eles têm ideologias diferentes, né? Como é que tu consegue abordar esse assunto e conseguir manter a calma na sala de aula? Porque a gente sabe que hoje em dia está bem polarizado. Então, como é que a gente consegue colocar essas duas ideias diferentes na sala de aula e trabalhar os alunos para ter esse senso crítico, podendo ter essa ideologia, mas sempre ter aquele senso crítico? Como é que o professor de história pode fazer para abordar essas duas ideias em uma sala e poder discutir elas calmamente, sem dar atritos entre essas duas ideologias? A questão de duas ideologias ou até múltiplas, né? Acho que tem uma discussão antiga que é a da área, né? Enfim, existe. Ninguém eu ter fugiu a palavra agora, mas um compromisso com elementos empíricos que estão colocados, né? Então ele vai ter que preparar a aula, vai ter que estudar, vai ter que juntar uma série de elementos e apresentar esses diferentes elementos. Então, uma variedade. E daí o ponto interessante, se tu partir de um elemento como de um acontecimento como esse do dia 8, perfis ou veículos de comunicação, tu pode filtrar diferentes abordagens, e daí tu vai, a gente tem uma gurizada que está se formando, que está
formando sua posição no mundo em diferentes campos, né? De a respeitar, né, as questões que a gurizada traz e eventualmente, mesmo que sejam, que bom, por exemplo, te traz uma perspectiva nazista, por exemplo. Se tu pensar que é um jovem que está em formação, é claro que tu vai ter que incidir ali, aceitar um posicionamento que agrida, né, as pessoas, como o pensamento nazifascista, mas vai ter que, de alguma forma, entender que aquele jovem ele pode estar tateando e tentando entender uma série de coisas, e tu vai ter que, como tu falou, mostrar os elementos complicados dessas correntes. Se um aluno, por exemplo, te traz uma fala que seja de reforço ao nazismo, de defesa ao nazismo, por que isso é problemático, tudo com muito respeito, para que o aluno vá percebendo os equívocos, porque um caso muito específico do nazifascismo e coisas muito atravessadas nas pessoas, né? Agora, se tu pegar outras esquerda, ou mesmo um aluno que seja de uma direita moderna, que tenha mais uma tendência conservadora, enfim, em primeiro lugar, respeitar esse posicionamento dos alunos e mostrar outros viés, né? Outros vieses para que ele possa, enfim, se aproximar dos acontecimentos. Mas é sempre um trabalho que, para o historiador, ele é muito complexo. Mas acho que partindo disso, como aos acontecimentos, aos elementos empíricos com os quais tu está lidando, enfim, só vai, né? E apresentar referências, né? Eu, por exemplo, eu pessoalmente sou de uma ideologia, ideologicamente eu estou à esquerda, mas eu já tive alunos liberais de direita, então quando eles iam me trazer algum elemento eu falava, inclusive eu apresentava autores na área do liberalismo que faziam como igualdade, enfim. Então apresentava alguns autores, tem tais autores que seria interessante tu dar uma olhada, eles são autores do campo do liberalismo, mas então acho que um pouco é o papel do professor também dar elementos para o aluno que está se construindo e mostrar para ele que, bom, existe um mundo amplo que ele pode desbravar, né? E, claro, reforçando, sempre cuidando, quando o aluno te traz um elemento que diz respeito a uma ideologia como o nazismo, que persegue as pessoas pelo que elas são, bom, aí tu tem que fazer uma mediação e mostrar com tato, né, para o aluno o que está em jogo. Até porque, além de professor bater boca com o aluno, isso também seria muito contraproducente, né? Se tu vai bater de frente, né, além de tu estar excedendo o teu papel como profissional, daqui a pouco tu vai pegar um jovem que está em formação e ele vai fechar uma porta para ti. E a partir do momento que as pessoas fecham as portas umas para as outras, tu interrompe o diálogo e interrompe qualquer possibilidade de acho que eu diria que o respeito, de maneira geral, né, interpessoal e em relação à verdade histórica, ele tem que ir tateando. Tu não precisa dizer, vou botar uma coisa, não, esse é um caminho, não, tu segue esse caminho, mas cuidado com o que tu vai ler, né? Cuidado com o que tu vai atrás. Né? Isso é muito interessante. Uma coisa também que é relacionada, dá para relacionar bastante esse acontecimento com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então dá para ter mais
uma base para te pôr na sala de aula e emplear mais Slack, né? Tipo na derrota do Trump, a invasão do Capitólio. Tipo, dá para relacionar esses dois acontecimentos, né? Que são praticamente quase parecidos. Isso aqui foi um ataque aos três poderes. E isso para um historiador é muito bom, né? Tem que ter onde relacionar. E todo, né? Então, talvez até os alunos já tragam isso. Um aluno que é mais aluno, olha, o que é o Capitólio? Por que os caras falam tanto disso e tal? Então, é isso. Essas ligações das especificidades, mas a direita também está internacionalizada, ela também está seguindo ou tentando adaptar roteiros que são colocados mundialmente para né, as ligações do Bolsonaro, do governo Bolsonaro com o Trump, são mais do que escancaradas, né, por ele próprio, inclusive. Se as eleições não tivessem sido diferentes, aqui também teria sido? Oi, desculpa, cortou um pedaço da pergunta. Se as eleições dos Estados Unidos fossem diferentes, aqui também teria sido? Tu Se o que acha? tivesse sido diferente, As eleições dos Estados Unidos, o Biden ganhou. Se tivesse sido o Trump, aqui também teria sido diferente? eu acho que por exemplo, se o Trump tivesse sido reeleito, a gente teria, acho que, uma situação bem mais complicada aqui no Brasil também. Porque, por exemplo, agora, a partir do momento que o Bolsonaro foge para os Estados Unidos, a ilha dele vai junto, e a gente vê alguns outros agentes políticos que estavam apoiando esse projeto bolsonarista, que acabam fugindo também. Por exemplo, os que estavam lá nos Estados Unidos, eles já não tiveram abrigo do governo estadualmente teriam, então teriam uma situação já um pouco mais complexa. Então, agora a gente tem essa perspectiva. O próprio Anderson Torres, não sei se ele votaria se fosse lá um governo do Trump. Então, esses agentes da extrema-direita aqui do Brasil teriam um abrigo governamental, muito provavelmente. Então, acho que esse que conseguiria se desenvolver aqui no Brasil, tipo, a tentativa de golpe teria tido sucesso, de apoio, é possível que as coisas fossem diferentes, né? Até a própria possibilidade de reeleição do Bolsonaro, né? A gente viu uma eleição apertada, a gente viu como o Bolsonaro utilizou bandido ou não, né? Coisas que estão aparecendo agora, né? E mesmo assim não ganhou. Mas se ele tiver elementos que proporcionassem a própria reeleição. Então a gente estaria muito possivelmente, né? Claro, a gente está aqui tateando contrafactual, mas assim, testando cenários possíveis, eu acredito que seria qualitativamente diferente a nossa situação. Então, eu creio que sim. Sociologicamente, professor, do tempo que o senhor tem já de estrada nas escolas, tu acha que hoje referente a... Pode ser até o tempo que tu passou no Tiradentes, hoje os alunos, os jovens, eles estão mais politizados, eles estão buscando mais saber mais sobre política do que antigamente? Bom, eu acho que a impressão que eu tenho mais política, debatendo mais abertamente política nos últimos 10 anos, uma termática, mas eu
Eu tenho a impressão de que a política ela é um assunto tomou muito mais espaço nas mesas de bares, nas reuniões de família, uma série de coisas. Eu acho que a gente tem uma tradição a ver a juventude no Brasil como a prática e política em correntes da universidade, mas também na sociedade de maneira geral, nos meios de comunicação, muitas vezes é batido uma figura, é batido uma, como é que eu posso dizer, um senso comum de que o jovem seria desinteressado. E não necessariamente é assim. Eu acho que a juventude do Brasil ela tem muita relação com a sociedade. Eu não diria que o jovem no Brasil é menos interessado do que o adulto por política. Se a gente for olhar as discussões do dito mundo adulto, bom, os interesses e tudo, eu não diria que a juventude destoa nesse sentido. Agora, uma coisa que tem acontecido muito, e daí a gente pode relacionar isso com outros elementos, é hábitos de consumo de informações políticas. Né? A escola não é mais, e daí isso é uma diferenciação dessas gerações mais recentes, muito focada. Os jovens vão buscar a maior parte das informações sobre política. Então, o jovem vai buscar também na grande mídia, vai buscar sobretudo na internet e com seus pares também. Né? Então, a gente poderia pensar a definição de política, né? Tem um interesse político só aquele jovem que quer ver notícias relacionadas ao governo, ao parlamento, ou aquele jovem que quer discutir a vida no seu bairro, quer discutir opções de lazer, ele não está, de certa forma, lidando com assuntos políticos. Se a gente pensar os novos movimentos sociais, que desde os anos 70, entre aspas, politizando a vida pessoal, colocando elementos que então eram tidos como elementos de estilo de vida, da vida íntima, vem colocando isso como discussões públicas relacionadas a políticas públicas, relacionada ao convívio em sociedade, pode ser amplo. E não pelo tema político dito clássico, vai ter interesse por política tanto quanto outros estratos da sociedade. Mas daí hoje o jovem vai e busca na internet, que é um universo onde, inclusive, pode te perder. Né? Acho que a minha geração, que se formou ali entre os anos 90, a gente tinha muitas vezes dificuldade de acesso à informação em quantidade, né? E a gente tinha, enfim, algumas desvantagens em relação à juventude atual. Mas, por outro lado, tu ter um universo de informação não necessariamente vai ser algo com o qual tu vai lidar muito bem. Né? Tu vai ter o problema de falar das fake news ou da dificuldade de discernir qual informação tem mais credibilidade ou não. Então, esse caos informativo ele pode deixar os indivíduos meio perdidos também. Então, a gurizada tem alguns desafios que talvez a gente não tivesse, mas a questão, assim, o interesse, né? Eu acho que o interesse ele está colocado de forma mais explícita na sociedade como um todo, e nesse sentido nos alunos também. Indo para a parte da educação, o senhor tem mais fala do que eu só fiz estágio por 2 anos. O senhor acha que o senhor tem esse pensamento, mas uma reforma na educação seria muito bom agora ou ainda teria que esperar um pouco mais? No sentido de tem elementos que precisam ser trazidos para a sala de aula e tem muitos elementos que não necessariamente estão ali, mas não precisam estar, né? Tem muitas coisas novas que tem que ser colocado. E nesse novo ensino médio, acho que ficou meio que atrapalhado. Mas se fizer uma coisa bem feita, acho que melhoraria o que estava um pouco defasado no passado.
Acho que eu acredito que a educação, assim como a sociedade, ela tem que estar sempre, né, em transformação. Mas eu diria assim, esse é um assunto bem amplo, né? Mas o que eu acho assim, para a gente, como ponto de partida, alguns elementos que seriam necessários. Em primeiro lugar, investimento financeiro. A gente tem uma discussão antiga que é dos 10% do PIB para a educação. A gente tem que falar sobre o financiamento da educação pública, que ela tenha a abundância necessária. A gente precisa de investimento. Tem apenas a coisa, salário de professor, de funcionário, que tem que estar que tem que aumentar. Estou falando de ação, mas de remuneração também, mas de condições de estrutura física e condições também de verbas para pedagógicas até tem que ter para ampliar os horizontes dos alunos, né? Então, acho que a gente passar pela questão do financiamento da educação é muito importante. E acho também que uma questão, se a gente for pensar nessas reformas, seja curricular, seja do que for, os profissionais do chão, ali, do chão da escola, eles têm que ser ouvidos. Eles têm que ser ouvidos. Tem que ouvir, assim como tem que ouvir as famílias, tem que ouvir os estudantes, tem que ouvir os profissionais, que muitas vezes sabem que algumas coisas estão fadadas a não dar certo. A gente faz, a gente vê formações, eu já tive formações na rede onde eu estou atualmente, que é a rede de Porto Alegre, e que colocam empresários para falar que tem que dar um jeitinho, tem que lidar com... o que tem é penúria. A gente precisa de mais. Se o Brasil quer ser um país que tem uma educação que impulsione a nação para frente, como as pessoas adoram falar, tem que ter investimento, né? Não pode contar gotas. E tem que pensar, se realmente as pessoas adoram falar que a educação é uma prioridade, ela tem que ser tratada. Isso então passa por... Eu acho que dois caminhos no momento que seriam interessantes: financiamento e uma participação efetivamente democrática de trabalhadores e comunidade escolar nos rumos da educação. Mas não é aquela gestão democrática para inglês ver, né? É efetivamente democrática, com participação e não só escutar o que trabalhadores e comunidade escolar têm a dizer, mas levar efetivamente em conta. Porque, enfim, modelos de educação neoliberal caindo de cima para baixo na escola. E quando se vem uma nova reforma educacional, ela acaba algo que poderia ter sido evitado se realmente quem é diretamente relacionado ao chão da escola fosse de fato ouvido, né? Mas e na grade escolar, tu acha que deveria também ser reformulada? Vou te dar um exemplo assim do que aconteceu recentemente em Porto Alegre, né? Sem nenhum diálogo, a Prefeitura de Porto Alegre diminuiu os períodos das disciplinas de geografia. Na prática, meio que extinguiu filosofia, misturando filosofia com religião, e colocou uma disciplina nova que é a iniciação científica. A gente sabe que a iniciação científica ela é parte de um processo de reestruturação curricular que é mais amplo que a Prefeitura de Porto Alegre. Mas esse movimento foi feito sem escutar as comunidades escolares. Houve uma movimentação entre trabalhadores da educação e comunidade escolar exigindo que a Secretaria de Educação ouvisse as comunidades. Essa mudança ela apareceu em novembro de 2020, em novembro de 2021, para ser implementada no ano de 2022. E daí, porque
tem formação, não tem planejamento, está diminuindo. A gente tinha 3 períodos semanais de história, por exemplo, ia cair para 2. Se 3 períodos semanais consegue dar tanta, com 2. Foi falado e foi ignorado. Bom, o que aconteceu? Veio essa mudança de cima para baixo, sem escuta efetiva. Um ano em que houve a disciplina de iniciação científica, sem formação, sem suporte adequado. Termina o ano, a prefeitura volta atrás e retira. Então, o que aconteceu? A gente foi rato de laboratório, né? Foi rato de laboratório. Então, o que eu acredito? Acredito que tu tem que ter um cuidado para não tratar, se a gente pensar em grade curricular, né? Não tratar algumas disciplinas como importância. A gente fala muito de história e geografia, que são próximas a nós, mas, por exemplo, uma disciplina que eu vejo que é muito, muito mal tratada pelos números do governo de artes, por exemplo. É uma disciplina fundamental para que os alunos consigam construir um pensamento abstrato. E aí tu começa a ver que tu tem uma carga horária irrisória, tu chega em alguma escola onde tem os professores formados na área, né, de artes, mas em relação a outras, onde tu acaba puxando um colega de uma outra área para tapar buraco. Então, de novo, a gente vai falar de planejamento democrático, a gente vai falar de financiamento, porque, bom, tu tem que ter RH para dar conta dessa curricular, e tu tem que ter uma grade que equilibre bem os conhecimentos. Daí, no momento que a gente vê como a gente tem um caos informativo, como a gente tem um avanço, tecnologias vai em uma sociedade que ela é complexa, tanto política, cultural, economicamente, socialmente, vai começar a destruir as disciplinas de humanas, que são as disciplinas que vão ajudar a dar elementos para que a juventude se entenda nesse processo e encare essas transformações e se forme como a geração que vai lidar com isso tudo, mas já está lidando, na verdade, né? Mas que quando, enfim, entrar no mercado de trabalho, no dito, então, escamotear essa formação. E a gente vê que essas reformas, como uma reforma que coloca o aluno escolher se ele vai estudar ou não tais e tais disciplinas. Isso pode ser, não sei, daí vai me faltar informação para te dizer, mas daqui a pouco numa escola particular pode haver estrutura para que o aluno realmente tenha opções bem colocadas. Agora tu vai ver na escola pública, se não chega o financiamento, se tu não tem RH suficiente, como é que tu vai ofertar? Na prática, tu não vai ofertar. O aluno é um discurso de liberdade de escolha, mas que na prática não dá liberdade de escolha. Mas, por outro lado, vai corroendo um determinado campo do saber, que é um campo que vai ter mais tempo e mais ferramentas para discutir política, discutir sociedade, discutir cultura. E a gente pode pensar, né, que tipo de projeto de educação quer acabar com o debate desses pontos, desses elementos, né? A gente fazendo essa reflexão, a gente vai mais ou menos sabendo onde a gente está chegando, né? Aí chega ao ponto onde eu queria, que é que de toda essa... do começo que a gente começou sobre os eventos, até chegar essa parte da educação, a gente já vê bastante o modelo da sociedade que a gente tem, né? Não sei se você vai concordar comigo. Que a maior parte das pessoas, elas não conseguem, elas não têm a estrutura, que é uma estrutura que as deixem pensar por si, né? E acabam levando a tu levar os outros a pensar por ti, né? Tu não sabe se ter um autoconhecimento. Tu espera que a pessoa te entregue isso, né? Elas não tiveram essa capacidade de absorver ou também não teve um suporte adequado para isso. O que acaba levando as pessoas a serem mais facilmente
posso dizer manipuladas, mas prefiro um adjetivo um pouco mais bonzinho. Dizer que elas são facilmente, não conseguem pensar e querem ir atrás do que as pessoas falam para elas, né? Que aquilo é o correto. Então, disso tudo que o senhor falou, dessa estrutura que a gente precisa, mais o pensamento que o Estado tem que dar mais prioridade à educação, essa manipulagem, desculpa, eu sou bem aleatório, professor, desculpa. Essa massa que é controlada, a gente tem um papel importante de fazer as pessoas terem um senso crítico, né? Como a gente pode chegar nesse ponto em que tirar as pessoas dessa manipulação de uma forma que não seja uma forma bruta, né? Mas entregar um conhecimento, mas que faça ela refletir, mesmo sendo a pessoa mais perdida do mundo. Como é que a gente consegue fazer ela sair, pensar por si, né? Como o senhor falou, o senhor está sempre estudando, sempre se capacitando. As pessoas conseguem fazer isso, mas como é que a gente pode apresentar isso de uma forma que ela possa, por ela mesma, sair, sabe, se libertar? Isso aí, Matheus, é da tese de doutorado, essa tua pergunta, assim, Eu tenho que ir para o porque mestrado ainda. que é isso que tu traz, né? Bom, então já tem uns caminhos interessantes que tu pode começar aí a cavocar. Tu de educação ou para história Desculpa. no mestrado? Uh, Tu pretende continuar agora e ir para um mestrado em história e educação? eu ia para a educação, mas estava mais pensando em cultural, em mais área cultural, né? Cultural. Mas Não, não para colocar aqui, que eu acho que é se tu for daqui a pouco, se isso é parte do teu interesse de pesquisa, de aprofundamento, é uma coisa bem ampla, né? Que bom, como tu traz na tua pergunta, né? Muita gente interessada em haver uma escola pública destruída, né? Que é isso, né? É um dos espaços, a gente pode falar da sociabilidade, onde uma série de questões sociais vão ser trabalhadas pela gurizada, tanto no relacionamento interpessoal, mas também de reflexão à sociedade sobre o mundo, né? E é de interesse de muita gente, né, inclusive de parte da classe política, parte hegemônica da classe política, de que a juventude na escola pública não tenha, né, elementos para refletir isso, que, enfim, né, está se transformando, esses modelos eles vão transformando a escola cada vez mais numa treinadora de mão de obra barata, né, e não num centro de formação intelectual. Como é que faz? É algo que é muito variado. Daí, de novo, né, a gente tem que começar a conversar com muitas pessoas e dizer que, bom, quando exigindo uma melhoria salarial, ele não está simplesmente exigindo o seu. Isso é parte necessária de uma escola pública fortalecida, porque, por exemplo, como é que aquele professor que precisa fazer 60 horas para garantir, em que momento ele vai ter tempo e energia e condições de fazer uma formação? Então a gente começa a pensar a formação dos professores, dos trabalhadores em educação, os cuidados com a estrutura, porque uma escola bonita, uma escola com estrutura, com mesa, com porta, com banheiro, com uma série de coisas, e a gente às vezes não lembra que o Brasil é um país de dimensão continental e tu vai ter escola que sequer
banheiro funcionando tem, não precisa muito para ver isso. Se tu pensar, como é que tu vai conseguir formar bem, né? Isso sem a gente falar só da escola, né? Sem pensar que a escola recebe cidadãs que passa pelos mais variados problemas, desde alimentação até acesso à cultura e lazer. Então, isso tudo está estourando diariamente dentro da escola. De novo, é um complexo que tem várias questões de temporalidades diversas que se atravessam. Né? Mas para não fugir muito da questão, né? O que a gente pode fazer? Tentar ao máximo, como professor, tentar ao máximo refletir sobre isso constantemente. Pensar muito bem, não só na seleção do vai ser trabalhado, mas na forma como vai ser trabalhado, pensar as avaliações que vão ser feitas. Vamos pegar um ponto assim, fala assim da questão de branco agora. Questão de pensar nesse caos informativo que a gente estava falando agora há pouco, como é que a gurizada pode se achar, por exemplo, um jovem vai lá, vai entrar de fake news, por exemplo, se informar sobre o dia 8 de janeiro, né? Vai esbarrar nas coisas, desde as coisas mais malucas, né? Delirantes na internet, até diferentes visões bem fundamentadas em torno desse fato. Então, como é que a gurizada vai conseguir discernir o que é delírio e o que é interpretação possível a partir de um conjunto de acontecimentos? Né? Então, como é que tu é crítico o suficiente para isso? Né? É um trabalho que não é só o trabalho da história. Né? Acho que uma coisa que em diferentes redes vai caindo aos poucos, que são os tempos de planejamento coletivo do conjunto de professores. Os professores têm um planejamento coletivo para pensar projetos trans, para questões a serem abordadas com uma diversidade de pontos de vista. Isso passa também pelo funcionamento diário da escola como um coletivo. Se tu começa a quebrar esse coletivo, tu não tem um planejamento coletivo. Né? Então, de novo, é interesse que o professor esteja sobrecarregado, atendendo o máximo possível com de discussão com seus pares. Né? Mas uma coisa que eu sugeriria, assim, para não sair da nossa, uma coisa bem assim, que eu acho que é interessante. Quando tu vai fazer o planejamento do teu ano letivo, tu pode tirar pelo menos uma avaliação dentro do teu ano letivo, pode ser um trabalho de pesquisa com mais fôlego, onde tu vai, sei lá, fazer individual, enfim, onde tu vai discutir com a gurizada, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, escolher determinado tema, ou eu vou dar determinado tema, ou eu vou dar um campo, e dentro desse campo vocês escolhem um tema específico, enfim, pensar um trabalho onde tu vai discutir com a gurizada, introdução, desenvolvimento, conclusão, o que é fonte mais interessante de utilizar, o que é fonte que não é tão interessante. Tu ir colocando atividades, exercícios ao longo do ano, e que tu vá discutindo essa questão da pesquisa com a gurizada, porque a partir do momento em que tu pode usar, e isso é uma coisa que qualquer disciplina pode fazer, a partir da sua realidade específica, né? Ensinar, a gente tem, e principalmente o professor, né? Algo tão que deveria, pelo menos, ser tão comum no nosso trabalho, a gente ler, estudar, às vezes a gente perde um pouco a noção de que nós precisamos aprender a aprender, a gente precisa aprender a ensinar. Então, tu trazer uma metodologia, alguma forma que tu vai ensinar a gurizada a estudar, isso pode ser um elemento para ir qualificando esse grupo de alunos, para que assim como ele vai conseguir discernir qual é a melhor fonte possível de pesquisa na escola, vai começar a ter elementos, discernir o que daqui a pouco é uma tese delirante e o que não é.
Mas antes de encerrar, assim, só para botar que a fake news, pelo menos o modo como eu vejo, ela não é simplesmente uma questão de mentira, tá? Não é só uma informação falsa. Eu acho que ela é muito complexa, onde vai se construindo bolhas de realidade quase paralela, e que se uma pessoa está inserida nessa bolha de informação e o conjunto com o qual ela tem um contato social cotidiano está inserido também, tu consegue fechar essa pessoa de informação, onde tu pode daqui a pouco construir versões da realidade que são conspiratórias. Tu vai estimular também elementos psicológicos, muito capturar sentimentos, capturar afetos, capturar a atenção, e daqui a pouco o pessoal às vezes ri de alguns vídeos que circulam das pessoas fazendo as coisas mais bizarras na frente do quarto-tempo. Às vezes ali eram pessoas, pelo menos como eu vejo, elas estavam num processo de informacional, digamos assim, sendo estourada e confronta a realidade empírica. E às vezes as pessoas iam entrando em colapso. Então, dependendo do nível que a pessoa está inserida numa bolha de informação, assim, ela pode, inclusive, se desvincular um pouco da realidade. E isso é algo bem complicado, só para pontuar que as fake news elas não são simplesmente mentiras de um fenômeno que tem a ver com estrutura de informação, de comunicação. Então, pode começar trabalhando essas questões com os alunos. Eu acho que assim, se cada disciplina colocar pelo menos um trabalho de pesquisa e que o professor discutir como vai funcionar o trabalho, como são as etapas da pesquisa, como ele pode discernir uma fonte boa de uma fonte não tão boa, dependendo do que ele quer. É importante que seja mais do que um professor, mais do que um ano, porque é um processo que quer mostrar para o aluno. A gente aprende no processo, e aprender a aprender bola, se eu tivesse que dar uma sugestão concreta inicial, seria essa, assim, de começar, mas a gente ensina a gurizada a estudar, né? E, enfim, né? E ao mesmo tempo amplos, né? Como a gente já está conversando aí, planejamento democrático da escola, financiamento da escola, seja realmente um local não só para apagar incêndio, mas para construir uma base intelectual maior para a sociedade. Uma última pergunta, professor. Esses movimentos, esse tempo que a gente está vivendo, relacionado a tudo isso que a gente falou, a gente sempre, pelo menos eu no tempo da graduação, sempre ouvi que a gente podia trabalhar com diversas matérias juntos, né? Eu esqueci o nome que se dá isso. Tu juntar várias matérias junto para fazer uma aplicação de um trabalho, uma aula. Disciplinaridade? Multidisciplinaridade. Disciplinar. Conseguiu me ver? Professor? Desculpa, eu não ouvi a pergunta. Parou no multidisciplinar e daí deu uma trancada. Não, é que daí eu perguntei se está ouvindo ou não. Ah, tá, não. Agora estou ouvindo. Desses acontecimentos, quais, tipo assim, tu teria em mente, assim, de qual é matéria pegar para estudar, fazer um trabalho bem amplo, assim? Quais matérias se pudesse juntar, tu trabalharia isso? Na área, pensando essa questão Pensando, mais política. desses acontecimentos. Se pudesse abranger um pouco mais de conhecimento, Boa, assim, com as dar outras uma matérias. pensada aqui. Porque, por exemplo, assim, do ponto de vista da história, a gente voltar para aquela questão das temporalidades, né? A gente pode ir até
a ditadura militar, a questão como acabou a ditadura. A gente tem agora a discussão da anistia e do que Bolsonaro e os agentes do seu governo vão como que eles vão receber, né, nas mais variadas esferas de governo. E o pessoal está falando aí, tem a palavra de ordem, se é anistia e tal, a gente pode fazer com a forma como acabou a ditadura militar. A gente está tendo um outro governo com uma presença marcante de militares, né? Como se deu o fim daquele período sem responsabilização. Então, acho que seria um assunto interessante pegar as últimas décadas do Brasil, poderia para a questão da nossa Constituição de 88, o que não foi atendido, e se não for atendido, por exemplo, essa base da acesso à terra, acesso à alimentação, acesso a temas como que a gente teve nesses últimos acho que fazer algumas reflexões. Então, se eu fosse, eu acho que se poderia pegar, sei lá, ainda penso muito na lógica do tema gerador, né, que a gente discutia há alguns anos atrás, né, um tema que poderia ter sido, o que pode ser, e daí cada disciplina poderia ir pensando a questão das comunicações, né, acho que é algo que tem se debatido muito, não só pela internet, mas o papel da mídia, democratização da mídia. A gente poderia falar sobre a diversidade sócio, do ponto de vista econômico também, essas mudanças políticas que a gente teve. Então, um tema gerador do Brasil em relação à Constituição de 88, né? Acho que já seria um ponto de partida interessante para pensar a partir de diferentes, dentro da disciplina de história. Eu acho que acho que seria interessante pegar e olhar para a ditadura militar para cá, né? Tanto a questão mais política, da falta de responsabilização e da própria formação da educação, né? Por exemplo, se a gente for pensar a educação pública nos 80, né? Setores da sociedade que não tinham acesso à escola pública começaram a ter acesso, mas a escola pública não recebeu a atenção, inclusive financeira, para conseguir absorver essa demanda toda de uma maneira minimamente organizada. Então, vai implodindo a escola pública, né? Isso é um projeto político, né? Poderia ter sido... E é muito interessante, quando tu vai olhar as próprias elites, elas a escola pública, na escola básica pública, né? E as que estão chegando agora se formaram na escola pública, sim, não que a escola pública era uma coisa antes e agora é outra, né? Sem cair naquelas besteiras de dizer que a geração atual está perdida. Não, tem econômico, sociológico e político nisso. Então, acho que, enfim, se pegasse assim, o Brasil dos últimos 50 anos, educação, política, cultura e saúde, vamos dizer assim, e economia, sei lá, e dividir essas temáticas nas disciplinas de pesquisa coletiva na escola. Mas, de novo, né, um planejamento coletivo, né, enquanto coletivo da escola. Basta. Professor, deu 55 minutos de conversa, muito agradável. Eu te agradeço de novo. Eita!
pela terceira vez. Ah, Muito obrigado mesmo por ter topado. Te agradeço de coração. Eu espero que o senhor queira voltar, que foi agradável. É sempre bom ouvir pessoas inteligentes, então, muito obrigado mesmo. O Elton, quando assistir, também vai agradecer. Então, muito obrigado pelo teu trabalho é bonito, eu vi, e quem te conhece também admira, e quem foi teu aluno também. Então, eu te agradeço de coração e suas palavras finais, professor. Agradeço muito o convite, a lembrança, o carinho, e estou à disposição também. Gosto muito de rock, se quiser falar sobre rock também, a gente pode falar em algum momento. Perfeito. E sobre história e tal, só dá um grito. O Eduardo foi o primeiro entrevistado, ele deu uma ideia uma vez, né, que eu achei muito top, que era